Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma alteração da regulamentação do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional, com vista a agilizar, simplificar, flexibilizar os procedimentos de visto no estrangeiro. O Conselho de Ministros criou ainda o Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento para apoiar o Governo nas políticas de concessão de garantias pelo Estado às operações de crédito ou de seguro à exportação ao investimento português no estrangeiro. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto vasto de diplomas na área da ciência e do ensino superior. Um decreto-lei que estabelece regras várias e diversificadas de simplificação de processos de candidatura, apoios para ciência, investigação e desenvolvimento e também de simplificação por parte dos organismos que fazem ciência de processos aquisitivos de bens e serviços necessários à persecução das suas atividades. Aprovou também o decreto-lei que cria o regime jurídico dos centros académicos clínicos e dos projetos piloto de hospitais universitários, o decreto-lei que altera o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, o decreto-lei que estabelece o regime jurídico de reconhecimento de graus académicos e outras habilitações atribuídas por instituições de ensino superior estrangeiras, o decreto-lei que altera o Estatuto do Estudante Internacional, o decreto-lei que transforma o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave numa fundação pública. Para mais esclarecimentos sobre alguns dos diplomas aprovados, dou a palavra em primeiro lugar ao Sr. Ministro da Administração Interna relativamente ao diploma que simplifica, mais simplex do que o simplex, como dizia o Sr. Ministro, que simplifica o regime de vistos, e depois ao Sr. Ministro da Ciência, sobre o pacote da ciência. Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência e Modernização Administrativa. Boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto regulamentar que regulamenta a alteração à Lei de Estrangeiros aprovada pela Lei 102/2017 de 28 de agosto. Eu destacaria neste decreto regulamentar, é essa a sua natureza, um diploma complementar que substancia as opções adotadas pela Assembleia da República na alteração legislativa referida, os seguintes princípios fundamentais. O primeiro princípio, um princípio de simplificação administrativa. Os procedimentos de pedido de visto passam a ter como regra a sua apresentação sob forma digital e sempre que necessário, sempre que possível, é dispensada o mecanismo de entrevista presencial num consulado. Esta é a regra essencial que tem apenas como exceção temporária as necessidades de adaptação tecnológica que em algumas instalações consulares possam ainda ter de ser efetuadas. Mas tem também um conjunto de alterações na natureza dos próprios regimes considerados. Estabelece um princípio visando a opção do Governo de promover o acesso de estudantes estrangeiros, designadamente de países de língua oficial portuguesa, às nossas instituições de ensino superior, um princípio de assunção de responsabilidade pelo acolhimento desses estudantes às instituições de ensino superior público e outras instituições certificadas, deixando de existir uma necessidade de emissão de parecer com natureza vinculativa por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O visto é emitido pelo Serviço Consular competente, com base numa comunicação prévia que é feita ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Segunda área de alteração relevante, também no sentido de responsabilização sectorial das decisões de concessão de vistos, decorre do chamado regime de Startup Visa, já em desenvolvimento pelo Ministério em cooperação com o Ministério da Economia.
aqui igualmente, relativamente a quem pretenda em Portugal desenvolver, participar, trabalhar em startups, é dispensada quer a entrevista, quer a presença física desses empreendedores nas nossas instalações consulares. Há uma certificação que é feita pelo Ministério da Economia e que atesta aqui a relevância do investimento em causa e a justificação da atribuição de visto. Igualmente, são criadas condições para a regularização da situação de cidadãos estrangeiros que, tendo entrado legalmente em território nacional, mas sem dispor de autorização de residência para trabalho, se encontrem a viver em Portugal. E aqui é criado um mecanismo de regularização destas situações de residência assentes numa entrada legal anterior, com um visto ou de estudante ou de qualquer outra natureza que assenta na verificação da integração na sociedade portuguesa, da existência de um contrato de trabalho ou de uma promessa de contrato de trabalho. Igualmente, relativamente aos agendamentos de procedimento para concessão de autorizações de residência ou renovação da autorização de residência, estabelece um princípio de possibilidade de agendamento prévio, isto é, até antes da chegada a território nacional, um agendamento que pode ser feito por via digital e que pode ser feito em qualquer local do país. Isto valerá este princípio quer para as autorizações de residência para investimento, quer para as autorizações de residência de regime geral. O princípio base é este. Existindo dificuldades de atendimento, por exemplo, nos serviços do CEF em Lisboa ou na zona de Lisboa, é possível o agendamento prévio da deslocação ao serviço, independentemente do fornecimento de todos os elementos por via digital previamente, e esse agendamento pode ser feito sabendo pelo portal do CEF que ontem entrou em pleno funcionamento, sabendo onde é que é possível o agendamento dessa deslocação já na próxima semana, por exemplo. Seguem-se aqui princípios, aliás, que se mostraram de grande sucesso, quer na concessão e renovação de cartão de cidadão, quer na emissão de passaportes. Portanto, temos uma linha de simplificação e uma linha de valorização de um país que entende que é importante captarmos trabalhadores qualificados, captarmos migrantes, captarmos estudantes, investidores, pessoas das áreas tecnológicas ou cientistas. É uma política consistente do Governo que decorre da alteração à lei de estrangeiros e que tem concretização também nas nossas prioridades para o quadro 2030. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Ministro, agora Sr. Ministro da Ciência, também mais uma medida, aliás, penso eu que é a primeira medida do novo Simplex que é executada, mais ciência, menos burocracia, que creio que era o nome, e os outros diplomas também. Muito obrigado. Hoje, de facto, é um dia particularmente importante para a ciência e para o ensino superior. Para além das medidas que já foram anunciadas, que são particularmente estruturantes para estimular a atração de estudantes, de investigadores e de empresários para Portugal, há dois pacotes de medidas. Por um lado, de simplificação na área da ciência, por outro lado, no ensino superior. Quanto ao pacote da simplificação e ao diploma hoje aprovado, que vem pôr em prática a primeira medida do Simplex de 2018, vem, por um lado, isentar
da aplicação dos mecanismos habituais da contratação pública, tudo que sejam atividades de investigação e desenvolvimento associadas à sua descentralização, por um lado, mas também à sua natureza distintiva, naturalmente até aos limites e até aos limiares europeus. Por outro lado, e esta medida é particularmente relevante para toda a comunidade científica, porque vem posicionar Portugal de uma forma inequivocamente distinta noutros contextos europeus e, portanto, mostra o apoio inequívoco à atividade de investigação e de inovação e que complementa também as medidas de atração de investigadores para Portugal. Por outro lado, as medidas de simplificação na aplicação de fundos comunitários, com impacto particular na Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas também na Agência Nacional de Inovação e tudo aquilo que é o uso dos fundos comunitários para o apoio à investigação e desenvolvimento, sobretudo ao nível das candidaturas, simplificando as candidaturas, ao nível da contratualização e, sobretudo, ao nível da validação da despesa, onde passam a ser exigidos cerca de 1/3 dos procedimentos hoje incluídos em Portugal. Por outro lado, para além, portanto, da isenção dos mecanismos de contratação pública, da isenção dos mecanismos de validação habituais, há também decisões claras quanto à periodicidade dos apoios públicos, naturalmente no âmbito do quadro financeiro disponível. E, portanto, este diploma, no quadro daquilo que chamamos o programa de Mais Ciência, Menos Burocracia no contexto do Simplex, vem efetivamente simplificar de uma forma radical os procedimentos até hoje adotados em Portugal na área da investigação e desenvolvimento, sendo também aplicáveis aos mecanismos de incentivos à atividade de investigação nas empresas. No que respeita ao pacote do ensino superior, foram aprovados 5 diplomas que resultaram do processo de discussão pública nos últimos 3 meses, 4 dos quais tinham sido aprovados inicialmente a 15 de fevereiro e tiveram 3 meses em discussão pública e que foram alvos de um amplo processo de debate. Naturalmente que o documento mais relevante, particularmente estruturante para a próxima década do ensino superior, é a modernização do regime jurídico de graus e diplomas, que tem, entre muitos outros aspectos, uma forma particularmente estruturante de reforçar as carreiras académicas e científicas e, portanto, o emprego académico e científico no ensino superior, uma vez que introduz de forma inédita em Portugal a estrutura do corpo docente na acreditação e na avaliação dos cursos. Até aqui, sempre apenas dependente do número de docentes e não da estrutura do corpo docente. Por outro lado, vem reforçar a atividade científica e de investigação em todos os níveis do ensino superior, sendo particularmente exigente àquilo que são os níveis exigidos para a atribuição do grau de doutor, como tem sido discutido ao longo dos últimos meses. Abre ainda a formação superior inicial para adultos, estimulando, sobretudo no ensino politécnico, a abertura de formações curtas para adultos que tenham naturalmente o ensino secundário, mas que nunca tenham tido oportunidade de participar no ensino superior. As medidas do ensino superior e os outros diplomas são particularmente ainda importantes naquilo que é o estímulo à internacionalização do ensino superior. Por um lado, foi revisto e modernizado o Estatuto do Estudante Internacional, atribuindo em Portugal de forma inédita um estatuto específico aos estudantes em situação de emergência humanitária, sobretudo a refugiados, que ficam equiparados aos estudantes nacionais também no acesso à ação social escolar e, por isso, Portugal distingue-se também na capacidade de atrair refugiados para virem estudar para Portugal. Por outro lado, moderniza o regime jurídico de graus e diplomas de ensino superior no estrangeiro,
de uma forma que facilita a internacionalização das nossas instituições e, sobretudo, estimula a sua participação em colaboração com outras instituições em países de língua portuguesa. Há ainda outro documento particularmente estruturante, também resultado da discussão pública nos últimos 3 meses, em que, no que respeita ao ensino da medicina, das tecnologias de saúde e da enfermagem, que é a introdução em Portugal de um regime jurídico novo para os centros académicos clínicos, que, portanto, inclui a colaboração entre unidades de cuidados de saúde, em particular os hospitais, as faculdades de medicina, as escolas de enfermagem, as escolas de tecnologias de saúde e os centros de investigação biomédica. Para além de introduzir este regime jurídico, este diploma vem introduzir um mecanismo de financiamento e avaliação plurianual dos centros académicos clínicos e, por outro lado, vem reforçar e valorizar a atividade de investigação no desenvolvimento das carreiras médicas, facilitando que todos os médicos em hospitais públicos possam dispensar parte do seu tempo para a atividade científica, desde que os centros académicos clínicos atraiam o financiamento necessário para essas atividades. E, por isso, damos um passo decisivo naquilo que é o alargamento dos hospitais públicos e do Sistema Nacional de Saúde para a atividade da investigação clínica, que era, de facto, um requisito particularmente importante para a modernização também do próprio Serviço Nacional de Saúde e a modernização do nosso ensino de medicina. Este processo é feito ao mesmo tempo que, no contexto da resolução do Conselho de Ministros de 15 de fevereiro, está a ser instalado até ao final do mês a nova Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, conjugando esforço público através da Fundação para a Ciência e Tecnologia e do Infarmed, com esforço privado através da Apifarma e do Health Cluster. Por fim, foi ainda aprovado hoje a atribuição do regime fundacional ao Instituto Politécnico de Cávado e do Ave, na sequência daquilo que já tinha sido feito em 2016 à Universidade do Minho e em 2017 à Universidade Nova de Lisboa, mas que tem, pelo menos simbolicamente, o aspecto de ser a primeira vez que o regime fundacional é atribuído ao Instituto Politécnico. Após cerca de um período de avaliação de 6 meses, esta, que é a instituição de ensino superior portuguesa de menor dimensão, é também aquela com maior autonomia financeira e capacidade, em termos relativos, de atração de receitas próprias, e foi hoje, seguindo, como disse, um período de solicitação pela própria instituição e após avaliação institucional, aprovada a atribuição do regime fundacional ao Politécnico do Cávado e do Ave. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as questões que queiram colocar. Olá, boa tarde. Pedro Zambus, da RTP. Tenho perguntas para os senhores ministros. Começava, se calhar, pelo Ministro da Administração Interna, uma dúvida relativamente à situação que falou sobre a situação de pessoas que entraram ilegalmente no país, que se encontram ainda em situação ilegal. Como é que estas novas regras mudam para regularizar a situação dessas pessoas? E aproveitava também para lhe perguntar se já tem mais alguns detalhes sobre a situação do Lifeline dos refugiados que Portugal se comprometeu a acolher. E também uma questão para o Sr. Ministro da Ciência. A desburocratização foi um dos aspectos que vários manifestos do setor da ciência têm falado. Perguntava-lhe se este novo pacote de medidas vai ao encontro dessas ambições do setor e se podemos esperar mais respostas para esses profissionais. Da Administração Interna. Obrigado, Sra. Ministra. Relativamente às duas questões. Primeiro, o que eu referi foi regularização de situações de pessoas que tiveram entrada legal. Não uma autorização de residência, mas entrada legal. Por exemplo, quem entrou com um visto de estudante e que, entretanto, passou a trabalhar. Nós, relativamente a essas situações, a alteração à lei de estrangeiros prevê
a sua consolidação, a consolidação do Estatuto de Residência, com base ou na prova da existência de um contrato de trabalho ou de uma promessa de contrato de trabalho. A situação que colocou é uma questão diferente. São pessoas que entraram de uma forma não legal, isto é, sem dispor de nenhum tipo de visto. Aí existe um mecanismo que tem vindo a ser usado pelo Governo, um entendimento que adotamos, é de utilização dos mecanismos previstos no artigo 123 da Lei de Estrangeiros, que permite a atribuição de autorizações de residência por razões humanitárias, designadamente a pessoas que têm uma plena integração na sociedade portuguesa e têm provado que trabalham e que têm contribuições realizadas para a segurança social. Relativamente à outra questão que colocou, bom, manifestamente, enfim, não foi discutida em Conselho de Ministros, mas, se me é permitido, nós estamos a acompanhar a situação. A última informação que temos do Governo de Malta é que o navio tinha 233 passageiros a bordo, 70 deles menores não acompanhados. Neste momento estão a fazer uma triagem, quer por nacionalidades, as nacionalidades estão identificadas, são fundamentalmente Eritreia, Sudão, Mali, Togo, as nacionalidades mais presentes no navio. Os vários países que vão participar solidariamente com o Governo de Malta no processo de acolhimento, irão enviar nos próximos dias, Portugal irá fazê-lo, irá enviar uma equipa técnica do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a Malta para tratar dos procedimentos necessários e para definirmos aquilo que me têm perguntado, mas como compreendem não pode estar fixado, porque depende, o que há uma manifestação de abertura, depende do número de países envolvidos, que é, concretamente, não lhe posso dizer neste momento exatamente quantos e de que nacionalidades viram para Portugal. Muito obrigado, Sr. Ministro da Ciência. Muito obrigado pela pergunta. Eu diria que que o diploma foi aprovado vai muito para além de todos os manifestos e manifestações que foram feitas por grupos de adventistas. Vai para além porque coloca Portugal num estádio claro de liderança em aquilo que é a adoção da contratação pública para as atividades de investigação e desenvolvimento, mas vem na sequência daquilo que tem sido a agenda do Governo de apoio inequívoco à investigação. A 15 de maio, o Governo tinha feito, no âmbito do Decreto-Lei de Execução Orçamental, uma alteração clara ao Código da Contratação Pública para aquilo que eram atividades de investigação com critérios materiais, portanto, tudo aquilo que é a compra de equipamentos, de bens ou de serviços específicos da atividade de investigação, onde só há um único possível proponente, e que tinha dito que, em junho, no âmbito de um ano após a aplicação do CCPI na sua revisão e após um estudo de comparabilidade que foi feito, tinha sido afirmado nessa altura que viria até ao final de junho a rever o próprio código após esse estudo. Esse trabalho foi feito, a comparabilidade internacional foi conseguida ser realizada em tempo útil e, portanto, agora vem impor um conjunto de novas medidas de simplificação efetiva da atividade ou dos procedimentos administrativos associados à atividade de investigação e que, portanto, que vão muito para além daquilo que estava nos manifestos referidos, quer ao nível da isenção do Código, mas sobretudo ao nível da própria simplificação dos processos de candidatura e sobretudo de validação da despesa. Bom dia, Sr. Ministro da Administração Interna. Só para esclarecer, essa equipa de que falou que será liderada pelo CEF, segundo, não sei se liderada, mas terá pessoas do CEF, quando é que irá arrancar, quando é que estará no terreno, quando é que irá fazer esse trabalho? Nós estamos a receber em contacto quase permanente, não lhe posso dizer em que voo é que irão as pessoas do CEF.
irá o mais depressa possível. A informação que lhe estou a dar, o barco, se quiser, o barco atracou ontem às 19h30 em Malta. Foi feita uma triagem médica a bordo, foram evacuadas algumas pessoas que necessitavam de ter imediatamente assistência hospitalar. Bom, esta informação que tenho de nacionalidades e de número total de passageiros é de hoje, é de há pouco, portanto, estamos em contacto, o mais depressa possível. Iremos cooperar com o Governo de Malta e com os outros países da União Europeia que participam neste processo. Da Administração Interna, que é, eu não percebi muito bem, em relação aos estudantes estrangeiros que queiram vir estudar para Portugal, referiu-se a apenas estudantes dos PALOPs ou também de outros países? Aquilo que se estabelece é um mecanismo de simplificação de acesso, isto é, os pedidos são feitos por todos de forma digital. O que se estabelece relativamente aos estudantes de países de língua oficial portuguesa é um mecanismo de responsabilização pelas universidades que dispensa designadamente a emissão de parecer prévio pelo CEF. Passa a existir uma mera comunicação com base no acolhimento pela instituição de ensino superior e é mesmo dispensado, como regra, a necessidade de entrevista pessoal. E vamos, aliás, o Ministério dos Estrangeiros e o CEF irão este verão já reforçar a sua presença, sobretudo nos consulados da cidade da Praia e de São Paulo, visando dar ainda este ano letivo já concretização a esta decisão hoje tomada. Obrigada. Mais nenhuma pergunta? Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada.